Olá, amiga aquarista! Olá, amigo aquarista! Eu sou Alexandre, este é o canal da Aqualinha, e seja muito bem-vindo! E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa bem bacana: como montar o seu primeiro aquário. Segura a vinheta aí! Fala, gente! Tudo bom? Mais uma semana se passou, muitas coisas estão acontecendo, né? E pra gente tentar liberar um pouco assim a mente, cara, nada melhor do que a gente se dedicar ao nosso hobby. E por que não, né? No último capítulo a gente falou dos tipos de aquário que você pode escolher para montar o seu aquário. Então agora nesse vídeo eu vou falar para você como você pode montar o seu aquário de uma maneira muito simples e fácil. Seja você um iniciante ou seja você um cara que já tem um bom conhecimento. Porque montar um aquário não tem segredo. Você primeiro precisa apenas estudar, como a gente já falou, pesquisar e a partir daí você escolher o tipo de aquário que você quer montar. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos elementos que compõem um aquário? Bem, como você já sabe, o principal elemento que compõe o aquário é o quê? O vidro, né? A caixa de vidro ou de acrílico, para quem tem. Pois é, o aquário ele só vai ser montado se ele tiver o quê? Um recipiente vedado, onde você possa colocar substrato, a água, os elementos e os peixes. Se não tiver isso, aquário você não vai ter. Então, você pode ter vários tipos de aquário. Eles podem ser ovais, redondos, quadrados, retangulares, feitos de vidro ou de acrílico. Não importa. O que importa é o quê? Que você tem um aquário que você vai fazer a montagem. Então, o principal e o primeiro elemento que você precisa é o quê? O aquário, certo? Número 2, substrato. Cara, o que é substrato? Substrato é justamente a base ali do seu aquário. Normalmente a gente remete o quê? O substrato apenas para poder crescer plantas, mas não. Aquários marinhos têm substrato, aquário de ciclídeos tem substrato, e nem por isso eles possuem plantas. Mas acredite, o substrato é uma das principais fontes de vitalidade do seu aquário. Eu vou te explicar o porquê. O substrato fica ali depositado bactérias que vão ajudar na manutenção do seu aquário. São bactérias benéficas que vão fazer um determinado ciclo, tá? Que existe dentro do aquário, onde eles vão pegar matéria orgânica e essas bactérias vão transformar em outros elementos até que elas possam ser ou eliminadas via TPA ou consumidas, no caso dos aquários plantados, pelas plantas, tá? Então o substrato ele tem a possibilidade de ser uma cama para a biologia viva do seu aquário. Mas além disso, o substrato também é estético, então ele vai fazer com que seu aquário fique mais belo. Hoje nós temos substratos de cores pretas, marrons, brancas, temos as coloridas, as quais eu não recomendo, tá? Então vou deixar aqui um pequeno alerta. Tudo que é colorido artificialmente e fica em contato com a água, o que vai acontecer com o tempo? Pois é, essa tinta ela vai se soltar e isso pode se tornar tóxico para os seus peixes. Então, ó, fica de olho nessas coloridas, tá? Mas os substratos que são inertes, você vai encontrar diversos. Sejam aqueles que mantêm um pH estável, sejam aqueles que vão elevar o pH, por exemplo, para aquários de ciclídeos africanos ou os aquários dos peixes marinhos. E claro, nós temos também aqui os substratos, né, como nesse aqui, para os aquários plantados, né? Então eles são preparados, eles são fertilizados para que possa nutrir a raiz das plantas. Então o segundo elemento que você precisa conhecer é o substrato. Isso vai estar ligado diretamente ao tamanho do aquário e também vai estar ligado ao tipo que você já escolheu lá atrás. Então se você escolher um aquário de Kingios, eu recomendo um substrato inerte. Porque vai ser mais fácil você fazer a manutenção. Não recomendo aqueles cascalhos com pedras muito grandes, sabe? Porque isso você vai ter talvez um certo problema. Mas cascalhos mais finos, que possam ser porosos, para que possa facilitar a sua limpeza na hora da sanfonagem, tá? Então, segundo elemento foi esse, substrato. Próximo, cara, talvez seja o mais importante do aquário, no quesito equipamentos.
dependendo do tipo de aquário, tá? Filtragem. Galera, é aí que a jeripoca vai torcer o rabo. O ditado é esse? Sei não. Mas é aonde tu vai ter que pegar assim os pica-pau, ó, e investir, cara. Por quê? O que você puder investir em filtragem, invista. Não compre um filtro que seja assim muito básico ou muito simples, ou que não atenda às necessidades do seu tipo de aquário. Por quê? É o filtro que vai fazer com que o seu aquário esteja vivo. É através dele que você vai ter lá as mídias filtrantes que são responsáveis por manter a qualidade da sua água. Sem esquecer da TPA. A TPA é importantíssima, tá? Mas a filtragem, ela é fundamental. Todos os filtros fazem filtragem mecânica, filtragem química e filtragem biológica. Claro que com o passar do tempo, com a tua experiência, você vai ter alguns tipos de filtragem que talvez não sejam muito interessantes. No meu caso, desse aquário plantado, eu não uso mais carvão ativado. Então, também não uso mais filtragem mecânica, que é com esponja ou perlon. Então eu só uso cerâmica. Então a própria cerâmica ela faz a filtragem tanto mecânica quanto a biológica. Então isso para mim é mais do que suficiente. Mas no mercado você precisa encontrar os filtros que sejam adequados para o seu tipo de aquário e principalmente para o seu bolso. Tá? Nós temos aí talvez 3 tipos de filtros que você pode estar usando. Filtro hang-on, que é aquele que fica pendurado aqui, ó, do lado de fora, ele fica pendurado e a cascatazinha fica caindo, tá? Você vai ter um filtro que é interno, que ele é nada mais do que uma bomba. Ele tem um copo onde fica ali esferas ou fica perlon, e teoricamente a água vai passar por ali e ser filtrada. Esse filtro eu não recomendo. Eu sei que ele é barato, mas além dele ocupar muito espaço, ele é horrível na hora de fazer manutenção. Imagine só, você ter que trocar uma fralda de uma criança dentro da água. É quase a mesma coisa. Cara, vai sujar tudo, vai ser uma caca. Tudo que foi retido ali, na hora que você for tirar para fazer manutenção, na hora que tiver saindo a coluna d'água, isso ali vai cair de novo e não adiantou nada todo aquele processo. O outro tipo de filtro que talvez é o mais comum hoje, e isso há 10 anos nem tanto, mas hoje é o mais comum porque existem N tipos de fabricantes, são os tipos canister. O que é o canister? É igual esse meu. Nós temos aqui, ó, a opção aonde o filtro ele vai sugar a água, então ele vai passar por aqui. E o retorno, ele acontece aqui do outro lado. Então ele fica escondido dentro do móvel, é um sistema fechado, não tem contato com o ar, então não tem a possibilidade de fazer o quê? Nos filtros hang-on, o que acontece? Quando a mídia ela é nova, a filtrante, a água ela passa por dentro, tudo bem. A partir do momento que ela vai ficando saturada, o que acontece? A água verifica o seguinte, cara, passar por aqui é muito esforço. Eu vou preferir passar por cima e atravessar. Então vai chegar um momento que aqueles refis que você usa no hang-on, eles não vão filtrar absolutamente nada e a água simplesmente vai passar por cima. E você deixa de ter um filtro ali funcionando. Vai ser apenas uma ciclagem da água, um movimento. Já o canister não. Como ele é um sistema fechado, a água só tem um sentido. Ela vem por um e sai por outro. Vai diminuir o quê? A vazão com o passar do tempo. Então, quanto mais impurezas no filtro, menor a vazão. Então, é por isso que a gente recomenda a manutenção aí a cada 2-3 meses. Se você tem aquários muito populosos, de muitos peixes, e de 5 a 6 meses para aquários mais normais, como esse aqui, por exemplo. Filtragem, então, é muito importante. E a última, que é usada 100% nos aquários marinhos e em alguns aquários de jumbos e também de ciclídeos africanos, é o esquema de SUMP. A SUMP nada mais é do que um esquema de filtragem que fica externa, dentro do móvel, onde você vai colocar desníveis. Dentro de um aquário você vai colar vidros ali em desníveis diferentes, onde você vai forçar com que a água
passe por situações, passem por filtragem biológica, mecânica, química, seja lá qual que você queira, e que depois ela retorne via uma bomba de recalque, ó, beijinho no ombro, hein? De recalque para dentro do aquário. Então essa é uma das filtragens também mais eficientes depois do canister. Talvez seja a mais eficiente, só que ela não é tão simples de montar. Você tem que realmente procurar um projeto bacana, você ter alguém que tem um conhecimento legal para poder montar essa estrutura dentro do vidro para que ela fique eficaz e principalmente legal. Então filtragem é outra parte que você precisa ter em mente na hora de estar montando o seu aquário. Muito importante. Depois vem a nossa iluminação. Sim, a iluminação é tudo. Sem iluminação, cara, a vida não existe. Tá certo que ela não existe devido à água, mas como o aquário já está na água, então sem iluminação você não vai ter vida. Por quê? Você não vai ter aquele chamado fotoperíodo, onde o peixe vai saber que amanheceu e onde ele vai saber que anoiteceu. Então você precisa da iluminação para poder manter esse metabolismo do peixe, auxiliar esse metabolismo do peixe. Isso no caso dos peixes. No caso de plantas e corais, você também vai criar esse fotoperíodo, mas é com o intuito de fazer com que elas se alimentem através da fotossíntese. Tá? Os corais existe uma fotossíntese que é mais química, mas o princípio é um pouco parecido. Tá? Mas focando mais na água doce, a luz vai estar em contato com a água e as plantas, através do CO2, no caso do aquapaisagismo, vai produzir o quê? Elas vão fazer a fotossíntese e um dos produtos é o oxigênio, que ela vai jogar fora, que é justamente aquelas bolinhas quando a gente vê nos vídeos, né? Ou como se você já tem seu aquário, você vê soltando ali das plantas, aquilo ali é o oxigênio que ela produz e a glicose que ela vai consumir para poder crescer, tá? Então a iluminação é fundamental, tá? No passado nós tínhamos iluminação em HQI, que era uma lâmpada de vapor metálico, utilizada muito em marinhos. Nós tínhamos as lâmpadas fluorescentes, nós tínhamos dentro das fluorescentes as chamadas T8 e T5. As T8 são tubos mais grossos e a T5 a finura dela é como se fosse de um dedo, tá? E na época as iluminações LEDs estavam começando. Só que hoje, em 2021, mais precisamente em abril de 2021, a coisa está bem diferente. Você ainda encontra luminárias com lâmpadas tubulares. Você ainda vai encontrar ainda. Se você colocar na internet aí, com certeza você vai encontrar. Em algumas lojas talvez você encontre. Mas a esmagadora quantidade e diversidade de lâmpadas luminárias para aquários são as de LED. Sim, o LED chegou. Vantagens do LED: esquenta um pouco, não pouco, tão pouco, porque ela esquenta, tá? Mas o consumo dela é menor e significa que você vai ter uma economia também bacana. E da mesma forma como eu falei dos canisters, cara, existe hoje uma infinidade de luminárias para todos os tipos, tá? Essa aqui mesmo é uma luminária exclusiva para aquapaisagismo, tá? É da empresa Forfish. Existem outras que é específicas para marinho, que você pode usar também em aquários de ciclídeos africanos, que você precisa e vai utilizar isso em aquários com plantas ou com betas. Claro que o tipo de luminária que você for escolher vai estar relacionado ao tamanho do aquário e principalmente ao tipo de aquário que você escolheu. Se você escolher um tipo de aquário que a iluminação vai ser apenas estética, no mercado hoje existem inúmeras possibilidades e soluções para todos os bolsos, tá? Se você escolher um projeto mais arrojado, como um aquário plantado, um aquário marinho que realmente precisa de uma iluminação muito mais específica, aí também você vai ter que fazer um investimento um pouquinho diferente. Vale a pena, porque o resultado depois vai ser maravilhoso, porque você não vai estar só iluminando um aquário, você vai estar dando vida a todo aquele ecossistema que está ali. Bem, então nós já falamos do aquário, já falamos do substrato, nós já falamos da filtragem, nós acabamos de falar da iluminação e agora nós vamos falar do que? Da decoração. Sim, a decoração é importantíssima. Tirando os aquários plantados e os marinhos, aonde no marinho você também só tem only fish, que é apenas peixe, mas você vai ter que usar rochas específicas
você vai ter que usar alguns outros elementos, todos os outros aquários que nós citamos no vídeo anterior. E se você não viu esse vídeo, clique aqui no card aqui em cima, ó, que você vai saber quais são os tipos de aquário. Então, você pode usar qualquer tipo de coisa para decorar o seu aquário, desde que ela seja comprada, claro, em lojas de aquarismo. Então você pode usar elementos de cerâmica, você pode usar plantas aquáticas, você pode usar pedras, você pode usar troncos, desde que elas sejam seguras, que estejam tratadas e que possam ser utilizadas corretamente no seu aquário, respeitando também as dimensões, tá? No caso dos marinhos, você precisa usar rochas. Nos marinhos você pode usar rochas, tá? Ainda existem rochas naturais que você pode estar comprando, que eu acho que são pouquíssimos lugares que você vai encontrar isso, mas na grande maioria hoje são rochas sintéticas, porque a gente vai acabar com um coral para poder tirar a rocha, para poder colocar no teu aquário. Então a conscientização também melhorou muito de 10 anos para cá. Então, rochas como Zanzibar e outras que são produzidas hoje aqui no Brasil, principalmente, por inúmeras empresas, vocês podem pegar rochas que são muito parecidas com as rochas originais e colocar no seu aquário, tá? Corais, duros e moles. No aquapaisagismo você pode usar rochas também de diversos tipos, cores, formatos e texturas, plantas também que são plantas rasteiras, plantas medianas e plantas que ficam na parte de trás e no fundo, que vão crescer maior. Então assim, gente, a criatividade é de vocês. É só você pesquisar o que você quer montar e você vai lá e consegue. Com poucos elementos você já consegue uma coisa bacana. Por último, vamos falar do móvel. Sim, o móvel é importantíssimo, porque ele vai sustentar o teu aquário. Vamos dar um exemplo? Você escolheu um determinado tipo de aquário e esse aquário ele vai ser de 100 litros. Certo? Quando você colocar água, você não vai colocar 100 litros d'água. Por quê? Você vai ter o aquário, né? Você vai colocar o aquário, você vai ter uma camada de substrato, talvez você vai ter algumas rochas, troncos ou alguns elementos decorativos, então tudo isso ocupa espaço. Então aqueles 100 litros que inicialmente caberia não vão caber mais, porque você já usou um percentual ali, vamos supor, em torno de 20% de espaço que você deixa de colocar água. Então vamos supor que depois que você coloca todos esses elementos, você venha colocar aí talvez 70 litros de água, tá? Bem, então vamos lá, vamos começar a fazer as somas. Você está com 70 litros de água, você colocou aí talvez uns 10 quilos de substrato, você usou aí, vamos supor, uns 10 quilos de rochas e você ainda tem um peso do próprio aquário. Você está vendo que um aquário de 100 litros vai passar facilmente também dos 100 quilos e é justamente por isso que você precisa ter um móvel que seja adequado para isso. Se ele vai ser de madeira ou se ele vai ser de metalão e depois você vai revesti-lo com madeira ou qualquer outra coisa, não importa. O que importa é que ele seja seguro para que seu aquário não venha cair, quebrar e estragar o seu hobby por completo. Então fica aí. O móvel sendo uma coisa também muito importante. E claro, você não vai colocar qualquer marmota na sala aí da sua casa, né? Com certeza aí você vai ter a Dona Onça aí falando contigo: que coisa feia é essa que você colocou? Olha, acabou com a minha sala. Então presta atenção. Isso também é muito importante na hora que você estiver montando o seu aquário. Escolha equipamentos discretos, que sejam talvez elegantes, com design bacana e que combine com o ambiente onde você está colocando, porque senão Dona Onça vai vir com tudo para cima de você, tá? E gente, e por último, é a qualidade da água. Sim, você vai ter que fazer a montagem do aquário, você vai colocar a água e depois que você colocar a água, você precisa colocar um condicionador de água para você retirar não apenas o cloro, mas metais pesados e qualquer outra impureza que exista na água da tua região. Então é muito importante você ter um condicionador, não é apenas anticloro, tá? Aquele anticloro que você tem naqueles potinhos que parece conta-gota assim pro olho, não. É um condicionador, ele vai ter uma aparência meio viscosa assim, ele vai ter uma percepção viscosa dele e ele ali ele vai tratar não só
o cloro, como ele vai tirar outros elementos, tá? Então existem vários no mercado que você também pode estar escolhendo, que isso é fundamental. E para fechar, é importante que pelo menos você tenha 3 testes, pH, GH e KH. Todos eles você precisa fazer medições periódicas, principalmente depois da montagem, para que você possa medir os parâmetros da tua água. Por quê? Você só pode colocar os peixes depois que seu aquário ciclar. E quando você vai saber que seu aquário ciclou? Somente com os resultados que você tem com os testes. Então, não adianta você comprar apenas um teste de pH e verificar que o seu aquário tem 7,2 e você fala, 3 dias depois eu vou botar meus peixes, o pH tá ótimo. Não, você vai ter aí um processo durante esses 30 dias de mudanças muito drásticas em alguns elementos. Tá? Então, amônia, nitrito e nitrato são outros elementos que eu recomendo, ainda mais você que está começando, a terem esses testes para você medi-los também. Tá? Então existem testes de vários preços, de várias marcas, de vários tipos, testes que você coloca dentro do aquário, testes que você vai usar tubo de ensaio para poder medir, seguindo um gráfico de cores, não importa, mas você precisa seguir isso. Porque você só pode realmente colocar o seu peixe quando você tiver níveis zerados de amônia, de nitrito e de nitrato. Não existe 100% de tudo. Mas com essas dicas que eu acabei de te dar, você pode muito bem montar o seu aquário. Você pode fazer um aquário belíssimo e maravilhoso. E eu posso te dar outra dica. Se você for fazer um biótopo, ou se você escolheu fazer um aquário plantado ou marinho, você também vai precisar de algumas coisinhas, que é uma cola Super Bond, aquela mais forte que tem, se eu não me engano é Tec 532 ou Tec alguma coisa assim, martelo e outros instrumentos, para que você possa cortar, quebrar, lapidar a pedra do jeito que você quer e, se for necessário, fazer algum tipo de colação ali para montar uma estrutura que você precisa e você já colocar no aquário ela daquela forma. Essa cola ela não vai trazer nenhum impacto negativo para o ambiente lá dentro, tá? E você vai poder fazer e vai poder criar além do que você já encontrou na natureza. Então, fica aí a nossa dica para você hoje de como montar o seu primeiro aquário, tá? Então você vai escolher de forma assertiva, você vai ter sucesso e, além de tudo, você vai sentir-se maravilhado nesse maravilhoso hobby, tá? Se você ainda não viu os nossos outros vídeos, durante o vídeo aqui, deve ter passado vários cards aqui falando quem é a Aqualinea, como planejar um aquário plantado, os tipos de aquário. Nós estamos voltando a publicar os nossos antigos programas de podcast, que era o Aquacast. Então nós já temos o primeiro publicado, então você pode clicar aqui no cardzinho para você ver, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal, dê um like maroto aí no nosso vídeo, porque é esse like que faz com que eu perceba o termômetro aí no que está acontecendo do outro lado aí da telinha, você vendo aqui nossos vídeos. E também clique aqui no sininho para você receber as notificações, né? Porque a gente vai ter vídeos aí toda semana mostrando aí para vocês um pouco do aquarismo em si, tá certo? Então, gente, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui também no vídeo, que a gente responde. A gente começa a trazer talvez algumas coisas para dentro dos próximos vídeos, mas tudo isso vai depender de você, porque esse conteúdo está sendo criado e pensado para você, que foi algo que eu não tive na época, porque infelizmente nós não tínhamos todas essas possibilidades e hoje você tem essa possibilidade, tá certo? Então, gente, é isso aí, muito obrigado, até a próxima. E o aquarismo é mais do que um hobby, é um estilo de vida. Fui!